Profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus Cristo, na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aqui não vou usar de argumentos, nem tampouco citar o que diz tradições, mas ler os textos do Antigo Testamento e mostrar a vocês na íntegra o cumprimento do Novo Testamento, que todos vocês venham tirar suas conclusões. De antemão, agradeço a todos os inscritos, a todos que assistem nosso conteúdo, deixam um like, compartilham, nos ajuda deixando sugestões, suas críticas e também nos ajuda em oração. Que Deus vos abençoe. O primeiro trecho de texto que eu quero ler se encontra em Salmos. Quero deixar aqui um aviso que não irei deixar aqui na descrição, porque como são muitos textos que eu vou citar, então não daria no primeiro comentário fixado. Teriam que ser vários comentários, mas eu peço que vocês leiam em casa todas as referências que eu vou citar, vejam esse vídeo, revejam, melhor falando, após assistir e tire as suas conclusões. Mas vocês vão ver que as profecias se cumpriram sim em Cristo. A primeira profecia podemos observar aqui nos Salmos 22, 1. Nós vamos observar o que diz o texto. Deus meu, por que me desamparaste? Veja. Isto é o Salmos 22, 1. Veja essa passagem do Novo Testamento em Mateus capítulo 27, verso 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Vimos aqui o cumprimento cabal. Agora vamos para Salmo 30, o 3. Nós vamos observar aqui que essas passagens falam que o Senhor agora ia ressuscitar o terceiro dia. Eu vou mesclar aqui algumas, não estou seguindo aqui na ordem exata, que eu falei da morte, ressurreição e ascensão, mas são vários textos aqui que vocês vão ver que se cumpriram na íntegra. Salmo 33 diz, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida, conservaste a vida, para que não descesse ao abismo. Veja, agora também em Oséias capítulo 6, verso 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia ressuscitará e viveremos diante dele. Ou seja, a profecia que falava acerca que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. É só você ler todo o contexto. Eu estou pegando aqui os textos principais, para que você também entenda. Irmão, está citando texto isolado? Não. São os textos principais. Se você reler o contexto, que não dá para a gente ler aqui, porque o vídeo ia ficar muito extenso, você vai entender o que eu estou falando. E quando chegamos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, vimos o cumprimento que diz, e que foi sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Salmos 34, 20, diz o texto que ele não teria os seus ossos quebrados. Veja o que diz o Salmo 34, 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. João capítulo 19, verso 33 está escrito, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Ou seja, não quebraram nenhum dos ossos e a profecia se cumpriu na vida de Jesus. Agora, vamos ler outra parte aqui que fala que ele seria traído por um amigo. Salmo 41, 9 está escrito, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia no meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Vamos agora para Mateus, capítulo de número 10, verso 4. Simão, cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Se você também for ler uma passagem paralela que fala sobre esse assunto, que se contextualiza, Mateus capítulo 20, versos do 20 ao 25. Depois você lê, que você vai ver que também fala sobre esta passagem. Agora vamos para outro Salmo, 68, 18. Diz que ele subiria aos céus. Veja que está escrito, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Aí quando chegamos em Lucas capítulo 24, 51, está escrito, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Ou seja, Jesus que subiu aos céus está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, está intercedendo por nós. Então nós estamos vendo que eu estou pegando aqui versículos chaves, que é do Antigo, que é do Novo, para provar a vocês. A profecia do Antigo se cumprindo no Novo. Se você for ler todo o contexto, você vai entender plenamente o que eu estou falando. Que o intuito aqui desse vídeo é trazer uma reflexão. Às vezes eu faço um vídeo um pouco maior, mas se você for fazer um estudo aprofundado, você vai ver que as profecias se cumpriram em Jesus. Muitas pessoas não acreditam, não querem dar credibilidade, mas isso é um direito delas. Não é por força nem por violência, mas
Quando lemos as Escrituras, nós estamos vendo aqui só a Bíblia, sem explicações, que Jesus Cristo cumpriu essas profecias. Está escrito, nós lemos Salmo 68, 18 e Lucas 24, 51, eu vou reler. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Salmo 69, 21, nós vamos ver agora que deram-lhe de beber vinagre. Veja que está escrito, deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram-me a beber vinagre. Aí quando chegamos em Marcos capítulo 15, verso 23, está escrito, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Aí quando chegamos em Marcos 15, 36, está escrito, e um deles correu em beber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, aí diz que foi até ele a beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias irá tirá-lo. Ou seja, e um deles correu a beber uma esponja de vinagre e pondo numa cana, levou até a boca de Jesus. Mas ele, quando provou que era vinagre, diz o texto que ele não tomou. Aí veja, também nós podemos ver isso em João capítulo 19, versículo 29 e 30. Ou seja, irmãos, é muitas coisas acerca do que se refere às profecias cumpridas. Vamos continuar. Salmos 110, verso 1. Salmos 110, verso 1. Diz que ele iria sentar-se à direita de Deus. Está escrito, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-me à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos o estrado dos teus pés. Aí quando chegamos em Hebreus 1:3, a parte final diz, assentou-se à destra da majestade, ou seja, nas alturas. Então esse texto aqui, ele se cumpriu cabalmente na pessoa de Jesus Cristo. E quando chegamos em Atos capítulo 2, verso 34, está escrito, porque muitas pessoas dizem, irmãos, Salmos 110, 1 e Hebreus 1:3 está se referindo a Davi. Vamos ver. Salmos 110, 1 nós lemos, e Hebreus 1:3. Agora veja o que é que diz Atos 2:34. Porque Davi não subiu aos céus. Então Davi não subiu, está escrito. Mas ele próprio diz, disse ao meu Senhor, assenta-me à minha direita. Aí o verso 35 de Atos capítulo 2 diz, até que eu ponha teus inimigos como o estrado dos teus pés. Ou seja, essa profecia que Davi falava, disse o Senhor, seu Senhor. Então ele está se referindo a ele, como muitas pessoas apregoam. Vamos agora para Isaías capítulo 50, verso 6. Diz que Jesus iria ser cuspido. Está escrito, Isaías capítulo 50, verso 6. Está escrito o seguinte, abra sua Bíblia, como eu estou aqui com a Bíblia aberta, aqui anotei os versículos. Está escrito, oferece as costas aos que me feriram, e a face aos que me arrancaram a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontaram e me cuspiram. Então, cuspiram na face de Jesus. Marcos 14, 65 está escrito, alguns começaram a cuspir nele. Cobriram-lhe o rosto, davam-lhe murros e diziam, profetiza, e os guardas os esbofeteavam. Agora vamos para Isaías 53, 5, outra profecia, que diz que ele foi machucado por nós. Isaías 53, 5 está escrito, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É quando chegamos em Mateus 27 e 26, nós observamos esse cumprimento que está escrito. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então nós podemos observar aqui em Isaías, que nós lemos agora, que ele foi, Isaías 53, 5, que ele foi ferido e machucado por nós. Nós vimos o cumprimento na íntegra. Agora vamos para outro texto, Isaías 53, 7, diz que ele permaneceu em silêncio diante dos seus acusadores. Isaías 53, 7 está escrito, e ele foi oprimido e afligido, não abriu a boca, diz o texto, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda, aí está escrito, perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aí quando chegamos em Mateus capítulo 27, verso 12 e 14, nós observamos o cumprimento dessa profecia que diz, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Está escrito, e nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Então vimos mais profecias se cumprindo na vida de Jesus Cristo. Vamos correr por causa do tempo. Isaías 53, 9 diz que ele estava sendo sepultado aqui no túmulo de um homem rico. Veja que diz, 53, 9 Isaías. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com um homem e com o rico na sua morte. Aí quando chegamos em Mateus 27, 57 está escrito, e vinda já à tarde chegou um homem rico, olha,
de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Aí no verso 58 de Mateus 27, diz que ele perdia o corpo de Jesus. E no verso 60 de Mateus 27 está escrito: e pôs no seu sepulcro, que havia aberto na rocha. Outra profecia cumprida na vida de Jesus Cristo. Vamos agora para outra. Amós capítulo 8, verso 9. Diz que Deus iria escurecer a terra a meio-dia, mediante aquele momento. Veja o que é que diz Amós capítulo 8, verso 9. E sucedeu que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Mateus 27, 45. Vamos ver o cumprimento? E desde a hora sexta houve trevas sobre a face da terra, sobre toda a terra, outras traduções, até a hora nona. Vamos agora para outra profecia, Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13. Zacarias 11, 12 e 13, diz que ele vai ser traído por 30 moedas de prata, e de que as moedas de prata serão lançadas na casa do Senhor. Nós vamos ver o cumprimento em Mateus 26, 15 e Mateus 27, 5. Vamos para Mateus 26, 15. E disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Aí Mateus 27, 5 está escrito: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Nós lemos aqui o cumprimento de Mateus 26, 15 e 27, 5. Agora vamos ler o texto de Zacarias, capítulo 11, que era para ter lido primeiro. Eu li primeiro os evangelhos. Veja a profecia de Zacarias 11, 12 e 13. Está escrito: porque eu lhe disse, que parece bem os vossos olhos, dai-me o meu salário. E o deixaram e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço. Está escrito em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e arrojei no oleiro na casa do Senhor. Então nós lemos Zacarias 11, 12 e 13 e vimos o cumprimento em Mateus 26, 15, onde Jesus foi aquele preço ali, avaliaram ele pelas 30 moedas de prata e depois jogaram as moedas, se cumprindo a profecia cabalmente. Agora vamos para Zacarias capítulo 12, verso 10, que diz o texto que seu lado seria furado. Está escrito: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem me traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10 diz o texto que ele seria seu lado perfurado. Veja que diz agora em João, capítulo 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Verso 37 de João 19, está escrito: e novamente diz outra vez as Escrituras: verão aquele que me transpassaram. Vamos agora para a última profecia. Poderia citar mais aqui para esse vídeo não ficar longo, mas vocês estão vendo aqui que eu estou lendo o antigo e mostrando o cumprimento do novo. Está escrito em Zacarias capítulo 13, verso 7. Ó espada, despertaste contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Está escrito em Marcos 14, 50. Então deixaram todos e o fugiram. O intuito desse vídeo aqui, eu sei que eu fiquei aqui citando muitos versículos, muitas pessoas não podem entender o porquê, mas eu li o Antigo Testamento, as profecias que falavam acerca da morte e ressurreição e ascensão do Senhor aos céus, e mostrei o cumprimento no Novo Testamento. O intuito foi simplesmente esse, deixar a Bíblia falar por si só. Muitas pessoas pregam contra esses textos, citando algumas tradições, outros o que eles acham, mas nós vimos na íntegra, pegando aqui os textos chaves, os textos principais, os versículos, esses trechos de texto. Após ler, nós mostramos o cumprimento no Novo Testamento. Então, as profecias que se cumpriram na vida de Jesus. Existem mais? Lógico que existe. Aqui foi simplesmente a sua morte, ressurreição e ascensão. Existem inúmeras profecias. Se você quiser conhecer um pouco mais acerca de Jesus Cristo, aqui no canal, todos os temas, de uma certa forma, estão relacionados a Jesus. Mas temos aqui uma playlist com o tema Reflexões sobre a vida de Jesus. Eu abordo diversos assuntos sobre a vida do bom mestre. Então, convido você a assistir os vídeos. E caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui na barra de comentários, que será um prazer ter a vossa interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente.